Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o deputado e presidente do Poder Legislativo, o deputado Guilherme Maluf. Muito obrigado, deputado, pela presença, uma honra recebê-lo aqui. Eu começaria perguntando o seguinte: eu até estava falando ao repórter Paulo Coelho que lá no Congresso Nacional não entra de recesso se não votar o orçamento, mas depois de votada a lei orçamentária entra de recesso, e aí parece que aqui tem uma exigência para votar também as contas do governo. Bom dia, deputado, gostaria inicialmente que o senhor esclarecesse isso. Bom dia, Antero, bom dia, ouvintes da Rádio Capital. É verdade, nós temos essa diferença regimental aqui em Mato Grosso, onde prevê a aprovação também das contas do governo. É bem verdade que nesse histórico que eu estou no parlamento, muitas e muitas vezes as contas foram votadas em anos posteriores. Mas se for seguir à risca o regimento, nós teríamos que ter votado mas ontem deve ter sido o último dia. Eu ainda vou abrir a sessão hoje, foi acertado com os deputados, na esperança ainda da deputada devolver aí as vistas das contas, mas a lei orçamentária foi votada já em redação final, está tudo ok, faltando apenas aí as contas do governo. Tá, e se não votar hoje, entra de recesso? Vai ser um recesso branco, como aconteceu ano passado. Nós vamos retornar aí no dia 1º de fevereiro, já com a nova mesa diretora empossada nessa data. Tá, aí que é o motivo dessa entrevista. Dia 1º de fevereiro teremos uma nova presidência, né? Que vai ser o deputado Eduardo Botelho, o senhor vai ser o primeiro secretário, uma nova mesa diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Não sei se o senhor tomou conhecimento, nós entrevistamos ontem aqui, e eu fiquei até feliz com a entrevista, porque é a primeira vez que eu vejo uma alta autoridade do Ministério Público reconhecer o trabalho eficiente que fez a Assembleia Legislativa. O doutor Mauro Curvo, futuro Procurador-Geral de Justiça, disse que o termo de ajustamento de gestão feito pelo Ministério Público com a Assembleia possibilitou uma enorme economia aos cofres públicos e que a Assembleia realmente estabeleceu um novo parâmetro, e isso foi depois que o senhor assumiu a presidência da Assembleia Legislativa. É verdade, nós fizemos um trabalho conjunto com o Ministério Público. Foi construído, o resultado desse trabalho foi a construção de um projeto de resolução que atua em diversas áreas: controle de combustível, de gasto, transparência, e realmente deu resultado, sim. Nós tivemos economia, melhoramos muito a transparência da Assembleia, a ponto de a Assembleia de Mato Grosso sair aí de uma posição de 23º lugar para a 6ª Assembleia mais transparente do Brasil, segundo os órgãos de controles federais. Isso nos últimos 2 anos? Nos últimos 2 anos. Opa, então nós somos a 6ª Assembleia mais transparente, e além de todos os ajustes internos, como ISO, como a requalificação dos processos. Enfim, foi muito trabalho que nós tivemos ao longo desses 2 anos, um trabalho que a gente diz que foi aí um marco divisório aí para a Assembleia de Mato Grosso. A Assembleia teve oportunidade, inclusive sob sua gestão. Aliás, eu estou há algum tempo no jornalismo em Mato Grosso, eu não conheço outra gestão que fez isso. A primeira gestão a fazer isso foi a sua. Pode ser que tenha acontecido, né? A gente não é eterno e nem tem a memória de todas as gestões anteriores, mas foi devolvido dinheiro ao Estado, não só para comprar ambulância, e também aquilo que a Assembleia deixou de receber. Como é que foi isso? Nós pactuamos com os deputados realmente um novo orçamento para a Assembleia, e isso resultou em economia. Essa reengenharia financeira resultou em economia no primeiro ano de aproximadamente 30 milhões, onde nós fizemos esse investimento conjunto com o governo na aquisição de 150 ambulâncias, foram 145, e também deixamos, vamos dizer assim, deixamos que o governo deixasse gastar
recursos nos inativos da Assembleia, o FAP, que é o Fundo Parlamentar da Assembleia, a URV dos servidores, tudo isso foi absorvido pelo orçamento da Assembleia. Isso totaliza recursos na ordem de 80 milhões de reais. Por ano. Por ano. Então, tudo isso somado aos investimentos, nós tivemos sim aí se fosse deixar no caixa, isso representaria em torno de 100 milhões de reais que poderíamos ter à disposição. Quer dizer que além dos 30 milhões devolvidos, né, devolvidos e convertidos em ambulância para as prefeituras, né? Além disso, a Assembleia Legislativa ainda assumiu passivos de 80 milhões com relação a inativos, aposentados e pensionistas, que antigamente o governo do estado que pagava. O governo do estado que pagava, eram acordos realizados, convênios realizados com o governo, com o executivo, e nós reabsorvemos esses acordos, portanto, economizamos para o estado recursos na ordem de 80 milhões. Tá certo. Nesta lei orçamentária anual foi aprovado 43 milhões a mais para a Assembleia no ano que vem. No orçamento do ano que vem. Esses 43 milhões a mais está abaixo da inflação? É uma correção que não é aquela que normalmente acontecia no passado? Como é que é isso? Sem dúvida nenhuma. Se nós estamos falando no ano passado em 80 milhões de reais, quer dizer, nós estamos repondo 40, a inflação traria aí pelo menos recursos na ordem de 45 milhões. Então, não repõe nem a inflação e nós ainda temos os 80 milhões que está no orçamento, que nós vamos usar esse dinheiro também economizando do estado. Tá. Quais são, na sua opinião, os principais avanços do Poder Legislativo durante a sua gestão? Com relação eu tive depoimentos aqui, por exemplo, o deputado Pedro Satélite, está aí, que viveu momentos de legislaturas anteriores, foi seu colega em legislaturas anteriores e foi seu colega agora sob a sua presidência. Ele falou que nunca a Assembleia esteve tão transparente no que se refere a benefícios para os deputados. O que um tem, todos têm. Vamos dizer assim, vamos deixar de fora a questão administrativa da Assembleia, vamos falar de ações legislativas e realmente nós equalizamos, tornamos igual aí todos os deputados. No passado havia assim castas de deputados que tinham maiores benefícios que outros. Hoje isso não existe, todos os deputados têm os mesmos direitos, a mesma estrutura financeira dentro da casa, até mesmo em número de cargos. Houve uma divisão. Eu poderia, como presidente, ter muitos e muitos cargos a mais do que eu tenho hoje, e nós fizemos uma divisão, e isso resultou, sem dúvida nenhuma, em você não permitir mais que houvesse superdeputados, o que havia no passado. Os gabinetes dos deputados acabaram tendo uma repercussão, porque todos eles passaram a receber lideranças políticas, o que no passado 2 ou 3 gabinetes praticamente tocavam todas as ações políticas da Assembleia. O número de ações, assim, de audiências públicas aumentou muito, o número de reuniões das comissões permanentes da Assembleia aumentaram muito. Então, isso mostra que a atividade legislativa foi muito mais intensa e o debate voltou à Assembleia de Mato Grosso. Como as matérias não tinham mais nesse biênio agora uma pré-aprovação, haja vista agora a LDO que nós aprovamos com mais de 300 emendas, Antero. A lei orçamentária. A lei orçamentária, perdão, a LOA. Mais de 300 emendas. Então, foi fruto de muito debate. Pois aí eu queria fazer um parênteses, porque também isso assim, as pessoas acusam, inclusive o governador Pedro Taques, o governador é ranzinhas, o governador é autoritário, o governador é impositivo, o governador é isso, é aquilo. Mas eu também não tenho notícia no parlamento de tanta matéria que vem do executivo e que é mudada pelo parlamento. Quer dizer, os parlamentares mudaram muito mais matérias no governo de Pedro Taques do que mudaram no governo de Samuel Barbosa. Existe um dado
que reflete muito isso. O número de matérias que chegou no parlamento em regime de urgência urgentíssima, ou seja, é o antigo regime que patrolava os debates na casa, na Assembleia. Esse número é mínimo. O Pedro realmente manteve uma relação muito aberta com a casa. As matérias que a casa quisesse melhorar, ela tinha essa prerrogativa, emendava as matérias e melhorava esses projetos. Tá. Agora, o deputado Guilherme Maluf, presidente, e o deputado Guilherme Maluf, deputado. O que o deputado Guilherme Maluf apresentou de leis, de projetos? Eu ouvi aqui, na matéria do Paulo Coelho agora, 2 intervenções do senhor nesta lei orçamentária. Aliás, quero parabenizá-lo, porque as 2 são muito importantes para Várzea Grande e para Cuiabá. Tanto a ponte lá do Cochipó, do Cochipó, do Pai Cuiabá com o Cristo Rei, como a ponte aqui que vai ligar quase no estádio, do novo estádio de Várzea Grande. As 2 vão servir realmente de modelar, inclusive, o desenvolvimento da cidade para essas áreas, tanto lá quanto aqui. O governador já tinha essa intenção e nós tivemos uma conversa, entendemos que seria necessário essas 2 novas pontes entre Cuiabá e Várzea Grande, traria uma mobilidade urbana muito mais efetiva, tiraria o fluxo intenso aí da Avenida Fernando Correia, que em certos momentos acaba dificultando muito o trânsito. E então realmente foi 2 intervenções importantes que aconteceram na lei orçamentária. E a previsão de execução disso é para este ano? É para este ano. O governo dispõe de recursos aí, existe um financiamento para pontes que o governo está terminando a documentação, e nós teremos aí recursos para fazer investimento nessas 2 pontes. Qual a sua experiência com a Assembleia Itinerante? A Assembleia Itinerante foi uma proposta de tirar um pouco os deputados da zona de conforto, que seria o quadrilátero aí da Assembleia, levar os deputados de encontro à sociedade, encurtar esses espaços. Foi muito positiva. Nós tivemos 8 edições da Assembleia Itinerante, onde nós ouvimos prefeitos, vereadores, lideranças comunitárias, fizemos mutirões de cidadania e conseguimos com isso, realmente temos pesquisas que mostram isso, mudar um pouquinho a cara da Assembleia no entendimento dessas pessoas que nunca tinham vindo aqui em Cuiabá e usufruído ou tendo uma interação com a Assembleia de Mato Grosso. Os resultados das CPIs da Assembleia Legislativa, como que o senhor avalia as CPIs que a Assembleia teve até nesses 2 anos do seu mandato? Pois é, nesses 2 anos nós conseguimos aí concluir aí 4 das 5 CPIs, inclusive já temos o embrião de mais 2 CPIs sendo estudadas lá pelos parlamentares, mas essas 4 CPIs foram concluídas. Nós demos as estruturas necessárias, também é algo que não se fazia no passado. Você tinha que se virar com o que você tinha, e hoje os deputados tiveram a contratação de técnicos, de advogados, auditores, que puderam subsidiar aí esses 4 relatórios importantíssimos. Por exemplo, o relatório de incentivos fiscais mostrando desvios na ordem de 2 bilhões de reais do estado de Mato Grosso em cima de empresas fantasmas, em cima de incentivos fraudulentos que foram concedidos aí a empresas que não deram nenhum tipo de contrapartida social para o estado. E foi corrigido isso, deputado? Não, agora nós estamos em fase de votação dos relatórios. E aí nós vamos encaminhar os relatórios para que Ministério Público, Polícia Federal e os órgãos competentes e o próprio Poder Executivo, o próprio Poder Executivo tome as medidas necessárias. Tá. Com relação às obras da Copa. As obras da Copa, a CPI mostrou que houve um vício no momento em que houve a licitação das obras. Existe algumas das licitações que foi comprovada superfaturamento. Existe também erro na condução dos investimentos que foram feitos na Copa. Foi um relatório muito detalhado
que o deputado Oscar Bezerra, deputado Mauro Sávio, enfim, todos os membros da comissão entregaram, e mostra em detalhes tudo isso. E agora tá havendo um debate entre o Wilson Santos e a CPI, porque realmente há um momento onde se procura destravar, e o nosso relatório da Assembleia mostra que houve realmente superfaturamento e vícios na condução dos processos licitatórios. Tá, até vi hoje na imprensa um debate aí do Wilson com o Oscar. Exatamente. Né? O que está ocorrendo exatamente nisso? Porque apesar de ter lido a matéria no Jornal Gazeta, eu não entendi qual que é o substantivo da discórdia ali. O substantivo é que, aprovado o relatório, a liberação das obras para o consórcio ficaria muito mais difícil, porque no relatório nós temos indícios de que o consórcio... Aí o senhor está falando do VLT. Exatamente. Que o consórcio superfaturou a obra e conduziu de uma forma inadequada a execução, em alguns momentos com obras que também não têm qualidade no que foi entregue. Então, haveria aí uma maior dificuldade na liberação das obras diante de um relatório que foi construído pela CPI. O Wilson não participou dessa CPI? O Wilson participou dessa CPI, sim. Pois é. E está fazendo diferente agora como secretário? Não, eu acredito que pelo que eu sei, fui conversar com o Wilson Santos, o Ministério das Cidades demonstrou que para que houvesse celeridade na liberação das obras, se houver uma nova licitação, talvez isso demore mais 1 ou 2 anos, enfim, que seria muito mais fácil se restabelecesse a licitação que foi feita. Mas essa licitação tem problemas, está judicializada. Pois é, mas 4 ações. Vai restabelecer a licitação que foi feita, pagando superfaturamento. Então, esse é o maior dilema aí. Nós temos que decidir entre tocar para frente uma negociação com alguns indícios de irregularidades, ou fazer uma nova licitação com prejuízo de tempo, de prejuízo que talvez Cuiabá não tenha aí receba o VLT. Pois é, mas não dá para fazer com o próprio consórcio o preço justo, ao invés de aumentar dinheiro, inclusive, para o consórcio? Não dá para fazer com o próprio consórcio assim, olha, vamos retomar a obra, vamos concluir, vamos pagar em dia, vamos fazer não sei o quê, porque todo mundo quer trabalhar. Né? Só que vamos fazer aqui o preço justo, porque está aqui o relatório e a auditoria da CBI. Antério, eu tenho dito que a melhor das conduções é aquela que leva em conta realmente o bom senso. Se nós não tivermos o bom senso de equalizar essas dificuldades, nós vamos perder essa obra. E não é justo você ter feito um investimento de quase R$1 bilhão. Não, 1,66 bilhão já gastos. Já gastos, e nós não tivemos. E perdeu o dinheiro. Perdeu o dinheiro. Então, nós temos que ter um bom senso. Sentar a Assembleia. Tem que, inclusive, comparar o que é mais prejuízo, né? Sentar a Assembleia, Governo, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas. Tá, e agora? O que nós vamos fazer? Como nós vamos liberar essa obra? Então, tem que ter esse bom senso. Pois é, mas se ficar comprovado para o Ministério Público e para o Tribunal de Justiça que houve superfaturamento, o Ministério Público não vai fazer acordo em cima disso, né? Se não for possível vamos dizer assim, uma compensação, talvez haja a possibilidade de uma compensação. Exatamente, essa é a melhor tese, né? Onde não tenha prejuízo para os cofres públicos, como você falou, acerta o valor do que falta, todos concordam, e aí a obra tem início. Pois é, o que seria muito bom, todos estamos torcendo realmente pela conclusão dessa obra, porque ela vai mudar, inclusive, a história de Cuiabá. Agora, é importante que tudo isso venha à lume. Deputado Guilherme Maluf, assim, outros projetos de iniciativa legislativa sua que beneficiaram o Mato Grosso? Antero, eu aprovei um projeto que eu considero importantíssimo, que é a atualização dos gastos com dispensa de licitação
no estado de Mato Grosso. Ou seja, não sei se você se recorda, havia um teto para você dispensa de licitação de R$8.000. Isso tornava a burocracia enorme. Tudo acima de R$8.000 tinha que passar por um processo licitatório. Então nós apenas atualizamos isso, inclusive com recomendação do Tribunal de Contas que isso acontecesse, para dar um dinamismo maior no poder público. E nós fizemos também isso junto com uma nova lei de licitação do estado de Mato Grosso, e acredito que isso vai desburocratizar aí essas novas licitações, essas compras com dispensa de licitação para esses municípios, esses prefeitos que estão assumindo esses novos mandatos. Eu acredito que essa foi uma legislação importantíssima, que R$8.000 já estava fixo há mais de 15 anos, que não tinha um reajuste nesse valor. Além disso, também aprovei uma matéria agora que obriga os postos de combustível do estado a mostrar qual é o maior benefício para aquela pessoa que está consumindo, se é o álcool, se é o combustível, porque há uma... Se é álcool, se é a gasolina. Se é a gasolina, perdão, porque existe aí várias formas de se confundir a cabeça do consumidor, e o consumidor passa a não entender o que é melhor para ele efetivamente, para que ele consuma no seu carro. Então esse é um outro projeto da minha autoria que foi aprovado. E mais alguns outros que nós vamos estar aí debatendo ainda. Tá, deputado Guilherme Maluf, e o que pode se esperar dessa nova gestão da Assembleia? O senhor indo para a primeira secretaria e o deputado Botelho indo para a presidência. Eu acredito que o deputado vai dar continuidade a essas mudanças que nós implementamos nesse primeiro biênio. O deputado, ele é um empresário, é natural aqui da região da Baixada Cuiabana, conhece os problemas aqui da Baixada Cuiabana também. E nós comungamos algumas ações aqui. Eu acredito que, pelo que ele já tem conversado comigo, vai dar continuidade. Essa aproximação da Assembleia com a sociedade, todos os processos de transparência da Assembleia de Mato Grosso, a reorganização de toda a parte de infraestrutura da Assembleia, mas sobretudo também dá continuidade aí a alguns avanços que nós implementamos no que se diz respeito, por exemplo, o Teatro da Assembleia foi um dos grandes sucessos nesse biênio, Antero. Aliás, os produtores de cultura, se não tivesse o Teatro da Assembleia, ficariam desassistidos, né? Capengas. Exatamente, foi importantíssimo. Porque Cuiabá precisa de um teatro, né? E o que está suprindo a lacuna é esse Teatro da Assembleia. O Teatro da Assembleia revelando talentos, dando oportunidades para os operadores da cultura, e agora também nós conseguimos aí a transmissão da TV Assembleia por 141 municípios, a nossa FM 89,5 também, que entrou no ar nesse biênio. Foi um instrumento importantíssimo na divulgação dos trabalhos dos deputados para todos os municípios. Então, eu acredito que o Botelho vai dar continuidade. A Sala da Mulher, que nós mudamos o perfil. A TV vai para todos os municípios. E a rádio? A rádio também acompanha. Acompanha. Existem alguns problemas ainda na recepção dos sinais. Eu acredito que o deputado Botelho vai concluir os investimentos para que aqueles municípios possam receber esse sinal. Mas o sinal já está no satélite. Isso é um avanço democrático, porque a população vai poder saber o que faz o seu deputado. O que faz a Assembleia, de que forma ela trabalha. É importantíssimo esse avanço na comunicação da Assembleia. Com relação à questão de obras, recentemente nós tivemos um debate sobre faz ou não o estacionamento, faz ou não essas novas obras que a Assembleia quer fazer, que o Nininho está batendo o pé que tem que fazer e que o senhor foi contra. Houve uma discordância. É que, na verdade, um dos estacionamentos da Assembleia, o maior, que fica na lateral da Assembleia, há uma previsão da construção de um anexo do Palácio Paiaguás. E provavelmente em algum tempo nós vamos perder esse estacionamento.
E aí nós teríamos de qualquer forma de fazer um novo anexo de estacionamento. Mas que essa obra não tem data para começar, não foi feita licitação. Eu acredito que nós podemos aguardar aí a superação dessa crise que nós estamos atravessando, tanto no estado quanto no governo a nível nacional. Eu fui contra, sim, o começo da obra. Eu não esperava, inclusive eu fui a favor, fizemos o projeto, nós não esperávamos que a situação econômica tivesse o agravamento que teve. O agravamento que teve, né? Que não era uma simples marola e foi uma das maiores crises financeiras que o país atravessou nesses últimos 20 anos, né? Aliás, perdão, desde a década de 30, né, Antero? Faz tempo que não temos uma crise tão braba como essa, né? Milhões de desempregos. Mas o governador Pedro Taques falou que é uma chuvinha que já passou, que está passando, que vai passar em 2017. E eu fico olhando a atividade econômica e fico preocupado ainda com a atividade econômica. Embora tenha consciência que com esta super safra o Mato Grosso recupera mais rápido. Nesse ponto o governador tem razão. Nós vamos recuperar muito mais rapidamente do que todos os outros estados da federação. Exceção talvez de Mato Grosso do Sul, porque Mato Grosso do Sul cobra o imposto das commodities que ficam internamente aqui. Acho que esse é o grande erro do governo e da Assembleia Legislativa. Você acha que nós devemos equalizar com a situação de Mato Grosso do Sul? Eu não tenho dúvida disso. Tanto é que a situação de Mato Grosso do Sul é muito melhor que a nossa. Lá paga a RGA e a economia está melhor que a nossa. Mas, Antero, aqui paga a FETAB. Pagou FETAB 1, agora está pagando FETAB 2. Então, dizer que a agricultura não colabora... Não estou dizendo isso. Ela colabora muito. Mas eu acho que o que deve ser isento da agricultura... Eu sou pecuarista, eu sou do agronegócio também. Eu estou dizendo que o que deve ser isento é o da exportação, o que fica aqui internamente não tem justificativa para ser isento, né? E acho que o FETAB foi a grande criação do Dante. Ai do Mato Grosso se não fosse FETAB. Concordo com você, mas existem algumas ações importantes, por exemplo, os benefícios que foram dados ao longo desses anos para o segmento do agronegócio, uma parte disso foi fraudulento. Então isso tem que ser, já foi revisto. Eu acho que isso vai trazer mais recursos para os cofres públicos. Antes de se efetivamente se taxar a questão interna, por exemplo, nós não temos um controle, pelo que eu andei apurando, efetivo da veracidade dessas safras que ficam aqui. Existem algumas empresas ainda que distorcem esses valores para que possam ter benefícios fiscais. Então nós temos que ter a Cefaz, ela tem que ter um controle melhor sobre o gado em pé que sai do estado. Hoje esses números ainda são conflitantes. Ou seja, e isso é tão fácil controlar, né? Eu não tenho como fazer um raciocínio, mas eu sei que muita coisa ainda sai do estado sem pagamento dos tributos devidos. Tá, deputado Guilherme Maluf, nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista e eu, jornalisticamente, tenho o dever de perguntar para o homem público, o deputado Guilherme Maluf. Eu sei que a sua origem é, assim, o senhor é turco? O senhor não, libanesa. Libanesa, né? A sua origem é libanesa, né? Eu sei que para o povo libanês, essa questão de família é muito importante. E como é que o senhor recebeu essa declaração do Alain Maluf, empresário, no depoimento que ele fez ao veículo? Olha, eu fiquei muito assustado da forma como foi colocado aí, envolvido o meu nome, numa situação de ter recebido aí 40 mil reais. Num envelope. Eu já tenho 13 anos de vida pública. Eu tenho meu negócio, graças a Deus, bem sucedido, que não tem nada a ver com política. É um hospital de grande porte no estado de Mato Grosso. Aliás, todo mundo sabe que você e alguns outros aí não precisariam de forma nenhuma da política. Então, a minha campanha não tem nenhum indício de caixa 2, não é 40 mil reais que vai resolver alguma coisa. Então, eu acredito, Antero, que para você, em certos momentos de pressão, para você se ver livre de determinadas situações, você pode
falar o que você quer ou inventar qualquer coisa para você estar livre de algumas situações. Então, mas eu defendo a apuração, eu quero colaborar com todo tipo de apuração que houver, venho fazendo isso, inclusive, em primeira mão, estou dizendo a você, estou entregando no Ministério Público o status das minhas contas correntes, todo tipo de... Existem alguns servidores que me foi atribuída, se tem na Assembleia, se não tem. Então a ficha funcional desses servidores eu vou entregar no Ministério Público, meu advogado vai fazer isso e vou acompanhar, e sempre que for convocado estarei à disposição da Justiça. E espero que isso seja esclarecido, porque foram, como já disse para você, 15 anos de trabalho, fui vereador, secretário municipal de saúde de Cuiabá, deputado estadual, chego agora à presidência, não é por uma declaração dessa que vai macular meu histórico, e eu tenho uma família que é presente aqui no estado, então eu espero que o Alan reflita sobre isso, não sei se vai confirmar ou não vai confirmar o depoimento, enfim, vou aguardar agora essa... Pois é, e como é que tá a família? Apesar de que esse é um assunto de família, mas com esses ingredientes ele acabou se transformando num assunto público. Como é que tá a família? Tá unida, tá ressentida? Uma ação como essa acaba dividindo família, né, Antero? Então, você faz denúncias e agora, vamos dizer assim, denúncia foi feita contra mim, foi feita contra o governador pelo táxi, contra o Nilson Leitão, e nós vamos querer a apuração desses fatos, né? Vamos agora acompanhar. Quem denunciou tem que provar. Tem que provar, exatamente. O ônus da prova cabe ao denunciante, né? Tá certo. Deputado Guilherme Maluf, qual que é, assim, a sua grande meta agora como deputado para 2017, para a gente encerrar a entrevista? A minha meta é continuar fazendo o meu trabalho como deputado estadual. Espero me dedicar um pouco mais, porque me tomou muito tempo a atividade como presidente da Assembleia. Eu quero me dedicar mais às questões de saúde do nosso estado. Eu vejo que as questões de saúde tiveram muito pouco avanço. E vou colaborar com o governador, já tive algumas ideias, já tive reuniões com o João Batista, o secretário, vou entrar de cabeça nessa questão da saúde do estado. Olha, procura o procurador-geral Mauro Curvo, que está com uma ideia espetacular sobre a saúde. Depois a gente conversa, porque o nosso tempo está esgotado. Tá bom? Muito obrigado, bom 2017 para o senhor, felicidades, e que a mesa diretora da Assembleia continue fazendo esses ajustes para que a gente possa atravessar bem a crise. Eu que agradeço, um abraço, Antero, um abraço a todos os ouvintes. Muito obrigado.